Olá, queridos! A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ingrid e este é o canal Cristão. Então, por aqui você sempre terá uma mensagem da Palavra de Deus para a edificação espiritual da sua vida. Neste canal você encontra estudos, reflexões diárias, audiolivro, estudos para as mulheres, pregações, mensagens, tudo para o crescimento espiritual de todo o cristão. Então eu já convido você que ainda não é inscrito por aqui para se inscrever aqui neste canal. É totalmente gratuito, basta você clicar aqui no botão inscrever-se, ativar o sininho de notificações, clicar em todas. Assim que eu postar um vídeo novo por aqui, você vai ser notificado. Não esquece de deixar o seu like para ajudar no levantamento deste vídeo e compartilhar com 2 amigos. E se esse conteúdo foi relevante para você, já compartilha e já comenta, deixa o seu comentário aqui embaixo. No vídeo de hoje teremos um assunto importantíssimo da Palavra de Deus. Nós sabemos e compreendemos a importância de nós orarmos. Nós sabemos que quando oramos, falamos com o nosso Senhor, nos conectamos com Ele através da oração. Mas você sabia que existem 2 recursos da oração ao qual todo cristão pode usar para que possa se aprofundar um pouco mais na intimidade com Deus? Se você já gostou deste tema, já gostou desse assunto, se interessou por este assunto, então eu convido você para ficar comigo até o finalzinho desse vídeo, pois está muito importante o nosso vídeo de hoje. Nós podemos entender e compreender que a oração é algo preciosíssimo para todo o cristão. Nós podemos entender que é através da oração que nós podemos nos achegar a Deus. Quando nós o buscamos de todo o nosso coração, Ele então nos ouve e nos atende. Mas o importante é que nós cristãos devemos saber e compreender que existem recursos valiosíssimos que nós podemos usar, ou seja, ferramentas que nós podemos usar através da oração, ao qual irá nos ajudar e nos dará grandes benefícios. O primeiro recurso da oração é orando a palavra. Todo cristão deve orar a palavra. Nós podemos entender que orar a palavra é um recurso poderosíssimo que existe na palavra de Deus. Jesus orou uma vez com tanta intensidade, com tanta vontade e com toda a sua força, que nós podemos compreender esta palavra que está descrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 22 e no versículo 44, que nos mostra que Jesus orou e o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Quando nós oramos a palavra, nós oramos então com conhecimento, com sabedoria. Então nossa oração, ela é ouvida pelo nosso Deus. A palavra vai nos deixar bem claro que o salmista Davi, ele orava a palavra. Senhor, tu és o meu pastor, nada me faltará. Nós podemos entender a grandiosidade de orar na palavra e a intensidade da oração, pois está firmada em um fundamento, em um princípio da palavra de Deus. Oração. O que é a oração? Ela é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras, de pensamentos, ou oração em particular ou em público. Mas o interessante é que a palavra vai nos falar que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e ter um secreto com Deus. As orações secretas são poderosíssimas e nós podemos ver através da palavra de Deus que toda oração ela tem o seu efeito. A palavra também vai nos ensinar
que nós não devemos usar de vãs repetições. Jesus não nos manda orar palavras repetitivas, orações prontas, orações decoradas, orações planejadas. Isto é, estas orações que são planejadas, pensadas, orações que são repetidas, na verdade não são orações, são rezas. A oração, ela é criada através do coração, dos pensamentos e do sentimento humano. Então, através da oração é que nós nos conectamos com o nosso Senhor. Não precisamos usar de repetições, repetir várias vezes as mesmas coisas, pois a palavra do Senhor nos deixa muito bem claro que o Senhor sabe o que nós iremos falar ou pedir, mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca. Nós podemos entender que, além desse recurso de usar a palavra, orar a palavra, por exemplo, quando você estiver passando por um momento de enfermidade, você pode orar a palavra, dizer que Jesus levou todas as nossas dores, as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Nós podemos orar quando estivermos em alguns momentos de decisões, nos sentindo inferiores ou até mesmo desanimados. Nós podemos orar que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A palavra sempre irá nos trazer chaves, segredos, ferramentas, recursos importantes ao qual nós cristãos temos que usar. O segundo recurso que a palavra nos traz é orar no Espírito. Você sabe o que é orar no Espírito? Orar no Espírito é orar sobre a orientação do Espírito Santo. Nós podemos orar, a palavra diz, que nós podemos orar com o nosso entendimento, que é a nossa mente, mas também podemos orar com o nosso Espírito. Orar no Espírito significa orar por meio de e com a ajuda de. Significa que o Espírito Santo, ele nos vê, ele nos enxerga nas nossas fraquezas. Nós podemos ver que em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, vai nos dizer a palavra do Senhor: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Então, nós podemos entender que quando nós oramos e estamos falando palavras, nós entendemos o que estamos falando, mas quando oramos e falamos novas línguas, o Espírito Santo está intercedendo por nós. É como se ele fosse um professor e estivesse corrigindo as nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém. Por isso a palavra vai nos dizer que o Espírito, ele nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos as palavras certas. Por isso, então, é muito importante que você tenha a plena convicção de usar esses dois recursos nas suas orações. Orar a palavra de Deus e orar no Espírito. Nós podemos entender que o Espírito, ele discerne o nosso pensamento, o nosso sentimento. O Espírito Santo, ele nos direciona a orar através da palavra. Ele nos ensina como orar. Existem várias maneiras de nós nos colocarmos na presença de Deus através da oração. Nós podemos entender que a palavra, ela nos ensina como orar e nos deixou um exemplo, a oração do Pai Nosso, que é uma oração muito linda, deixada por Jesus para que eu e você pudéssemos nos conectar com o Senhor e orar.
nós podemos entender que existem vários tipos de orações. A oração privada, essa que já foi dita, que é quando nós entramos no nosso quarto, nos nossos aposentos, e ali temos um secreto com o Senhor. Existe a oração intercessória, quando nós intercedemos pelos nossos irmãos. Existe a oração em grupo, existe a oração em círculos, que é uma oração que ela é específica para um propósito. Enfim, existe a oração em línguas, existe a oração, o clamor a Deus, a súplica, né? Nós entendemos que a palavra de Deus, ela é imensa, muito grande. Se nós formos observar e estudar a palavra de Deus sobre a oração, sobre a intercessão, nós vamos ver que existem vários tipos de intercessão. Existe a oração de louvor, existe a oração de clamor, existe a oração de intercessão, existe a oração, privada, compartilhada. Existem vários tipos de orações, mas o mais importante é usar os recursos que a palavra nos dá. A palavra nos deixa estes dois recursos e que você pode estar usando. Não deixe de orar. Não deixe de buscar ao Senhor. Mesmo quando você estiver nos piores dias da sua vida. Nem que você se ajoelhe e não saia nenhuma palavra da sua boca. Pois a palavra vai nos dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com gemidos que não se pode explicar. Deus sabe o que você precisa, mesmo antes de você pedir. Ele sabe da tua vida. Não deixe de orar, não cesse de orar. Orem em todo tempo, com toda súplica e oração. Esta palavra que nos fala em Efésios. Nós entendemos que Paulo vai nos falar também que nós devemos orar por todos os santos, orar por todos os nossos irmãos. Então, que você possa neste dia conhecer estes recursos e usar esses recursos em todas as vossas orações. E não se esqueça, orem em todo o tempo, não cessem de orar, pois o Senhor, Ele ouve as nossas orações, Ele ouve todas as nossas orações, mas nós não sabemos qual delas Ele vai responder. Que Deus te abençoe. Se este conteúdo foi relevante para você, se te ajudou de alguma forma, se foi importante para a tua vida espiritual, eu peço que você se inscreva aqui no canal e compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.